Tudo o que tem sido falado sobre as informações passadas por Freire Gomes não foram passadas, não aconteceu. Freire Gomes acaba de... Peça-chave, hein? Acaba de falar que não houve tentativa de golpe, que foi um estudo de um ato constitucional, usando a garantia da lei e da ordem, no qual ele se recusou e que Bolsonaro mostrou isso sutilmente, sem forçar, não pressionou. Que golpe foi esse, meu Deus do céu? A população já não acredita. O STF já está perdendo o embate na opinião pública e agora uma das pessoas que seria a peça-chave de tudo isso, que é o Freire Gomes, acaba de enterrar de vez. E pior, foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes tenta encurralar general, o acusa de mentir e toma resposta na cara. É isso mesmo. O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, não se intimidou diante do ministro Alexandre de Moraes. O general negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro. Disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO. Visivelmente irritado, Moraes partiu para cima da testemunha, o acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Abre aspas. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. Fecha aspas, disse Moraes. O general então detonou. Abre aspas. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria. Fecha aspas. Emendou o ex-comandante na cara de Moraes. Uma dura resposta que decreta o fim da absurda perseguição a Bolsonaro. E começaram hoje as audiências no Supremo Tribunal Federal com as testemunhas de defesa e de acusação na ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder. O ex-presidente, que é um dos réus nesta ação, acompanha as oitivas por videoconferência. Também assistem aos depoimentos outros acusados de integrarem o chamado núcleo do golpe. Os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Nesse primeiro dia, a primeira turma houve 5 testemunhas de acusação arroladas pela Procuradoria-Geral da República. Durante uma das oitivas, hoje, houve uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes e um dos depoentes. O ministro interrompeu o depoimento de Freire Gomes, ex-comandante do Exército, depois de o general dizer que não poderia afirmar se o ex-chefe da Marinha, Almir Garnier, teria concordado com uma proposta para reverter o resultado da eleição presidencial. O ministro afirmou que viu indícios de contradição em relação ao que o general relatou à Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Eu vou abrir aspas aqui para o que disse o ministro do Supremo. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no STF, dizer que não sabia. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando aqui, fecho aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. E Ana, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui, porque agora há pouco a primeira turma do Supremo remarcou para quarta-feira o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Ele é testemunha na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe. Batista Júnior foi indicado como testemunha pela Procuradoria-Geral da República e também pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, e também do ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. Bom, Paula, vamos lá. Agora mais capítulos sobre o tal golpe que nunca aconteceu, né? Acho que são vários pontos em relação a essa nova fase. Agora, o que eu queria trazer aqui, Paula, é em relação ao nome Felipe Martins nessa história toda, porque o Moraes questiona se o general mentiu em depoimento à PF, lembrando que, quando questionado,
sobre Felipe Martins, por exemplo, o general diz que ele entrou, possivelmente estava no prédio, depois que ele entrou, entregou um documento, e aí muitos tentam empurrar a narrativa de que, em relação a Felipe Martins, que foi aquele que planejou a minuta do golpe, uma minuta que nunca apareceu, diga-se de passagem. Nós temos que repetir sempre que nas 272 páginas da denúncia da PGR, 272 páginas, a tal minuta nunca apareceu como evidência, como prova, como suspeita. Esse documento simplesmente não existe. Essa tal minuta do golpe, ela só fica na boca daqueles que querem continuar essa falácia do tal golpe que nunca existiu no 8 de janeiro. E aí eles estão empurrando agora de que o ex-comandante do Exército, o depoimento dele vai exatamente ali numa linha, desenha uma linha paralela com o depoimento do Mauro Cid. Acontece que, em relação a Felipe Martins, por exemplo, o Mauro Cid, quando perguntado na Polícia Federal, quando questionado na Polícia Federal se ele tinha provas concretas da tal participação do Felipe Martins na tal minuta do golpe e no tal golpe, ele responde categoricamente: não tenho. O senhor tem vídeo? Não. O senhor tem conversa de WhatsApp? Não. O senhor tem áudio? Não. Portanto, Paula, hoje nós assistimos a tudo isso e nós não sabemos mais se essas pessoas estão querendo simplesmente alimentar uma narrativa, uma história que já está desenhada no livro do de Moraes. É muito triste, porque o nosso ordenamento jurídico acabou, não existe. Essa pessoa agora mudou essa versão. Os advogados das partes, eles precisam participar, eles precisam ter acesso a essa mudança e eles não têm. Ou seja, continua tudo errado. O Silvio, esse foi só o primeiro dia, lembrando que são 82 testemunhas arroladas. Houve essa primeira audiência hoje, né, em que o Supremo viu ali algumas testemunhas e há ali uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes, um dos depoentes, o Freire Gomes. O ministro Alexandre de Moraes, ele confrontou uma versão do Freire Gomes que, segundo o ministro, havia sido dito para a Polícia Federal e agora perante o Supremo Tribunal Federal. Esse depoimento ele é demolidor para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Alexandre de Moraes. Acho que o comentário da Ana ele é impecável e ele vai no ponto central. Já está tudo desenhado, como ela disse. E é evidente que sim. E há indícios de coação. Há indícios de que ele está sendo coagido. Porque o ministro Alexandre de Moraes não bastasse sequer poder participar desse julgamento. Ele não deveria, porque ele é a vítima. Ao fim, ao cabo, segundo ele mesmo disse, havia um plano para matá-lo. Então, ele é a vítima, ele não deveria estar interrogando ninguém, assumindo o papel de quê? De Ministério Público. Ele é o delegado, ele manda prender, ele manda soltar, ele investiga, ele interroga e agora ele quer dizer o que é que a pessoa pode ou não pode dizer. Bom, mas o depoente mudou a sua versão ou disse outra coisa. Ele que se vire com a justiça. O depoente que arque pelo que falou. Mas o ministro Alexandre de Moraes não deveria dizer: você não pode dizer isso aqui. Olha o tamanho da petulância que nós estamos assistindo. E como a Ana disse, já está tudo desenhado. Mas a cada dia que passa, cada vez com o rolar dos anos, com o rolar dos meses e dos dias, vai ficando mais difícil para o ministro Alexandre de Moraes e quem mais contribuiu com esse roteiro cinematográfico da farsa do golpe, mantê-la de pé. Manter esse roteiro de pé realmente é uma odisseia. Não há absolutamente nada que sustente essa investigação, essa ação penal contra o Bolsonaro. É impressionante como, ao contrário da expectativa da primeira turma e do Alexandre de Moraes, a opinião pública está completamente contra essa perseguição que eles estão fazendo.
Hoje, segunda-feira, dia 19, seria ouvido as testemunhas do Núcleo 1, do qual faz parte Bolsonaro, General Heleno, Felipe Martins, Ramagem, e uma das peças fundamentais, que seria o General Freire Gomes. General Freire Gomes é esse aqui. Que há não muito tempo atrás, a imprensa toda notificou que ele havia dado voz de prisão ao Bolsonaro. Saiu na imprensa. E assim como vários outros relatos, que ele disse que foi o Felipe Martins que tinha apresentado a minuta do golpe, essa minuta que ninguém viu, que o Moraes disse que não vai apresentar. Hoje foi proibido por Alexandre de Moraes, cidadão, caso você não conheça, esse aqui, ó. Foi proibido que a imprensa gravasse áudio ou imagens dessas testemunhas. Olha que curioso. Totalmente contrário ao princípio da transparência. É como se fosse um julgamento acontecendo ali no porão do doicode, né? É o que a esquerda adora falar. Um julgamento de qualquer ditadura é desse jeito. Não há registros, não há imagens, não há vídeos, não há áudios. Por quê? É segredo, um julgamento secreto. Só que nesse julgamento secreto de hoje, algo muito ruim aconteceu. Primeiro a falar sobre isso foi o Paulo Figueiredo, que publicou isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Está dando ruim na oitiva do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Alexandre de Moraes. Ele era o comandante do Exército quando o tal golpe, né, foi articulado. Alexandre de Moraes simplesmente perdeu o controle e ameaçou agora o general em plena audiência. Desde o começo da oitiva de hoje, peça-chave do enredo do tal golpe de Estado, as coisas não estão saindo como planejado por Moraes. Freire Gomes vem claramente recuando da narrativa anterior e aliviando a tese de golpe, em contraste com o que teria dito antes a Polícia Federal. Aliás, já era atípico o fato de Alexandre de Moraes ter decidido conduzir pessoalmente a oitiva, algo completamente fora do comum para o ministro do STF. Ele quer controlar tudo, né? Agora fica claro por quê. A intenção era intimidar as testemunhas, como ele acabou de fazer. Aí, saiu aqui, ó, no Cláudio Dantas. Alerta, ex-comandante do Exército rejeita a versão da PF, desmonta a acusação da PGR e irrita Moraes. E vamos pegar a matéria. Vou pegar aqui que você vai ver. Em depoimento à primeira turma, diminuir aqui um pouquinho. Em depoimento à primeira turma, há pouco, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, apresentou uma versão bem diferente daquela que consta no relatório do indiciamento da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República. O militar negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO, né? A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente. Isso não aconteceu. Declarou explicando que tal reação teria implicações jurídicas claras. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerados com base na Constituição, Gente, o Bolsonaro então ia dar o golpe com base na Constituição. Esse julgamento está ficando cada vez mais ridículo. Com aspectos jurídicos, por isso, não nos chamou a atenção. Muito vazio, disse Freire Gomes. Também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como o assessor que lhe mostrou o documento, pois antes do noticiário não conhecia. Olha só, não foi Felipe Martins, não teve essa afirmação, não teve tentativa de golpe, não deu voz de prisão e o Bolsonaro estava usando artigos da Constituição. O general ainda negou ter identificado Anderson Torres como autor da minuta. Não sei quem é o autor, afirmou. Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado o documento por questão de consideração e estava apenas dando conhecimento de que estava iniciando esses estudos. Ao longo desse processo, nós tivemos diversas reuniões e essas hipóteses estavam sendo aperfeiçoadas. E o presidente, conversando conosco, apenas comentou sobre o assunto. Olha só! Diante das declarações, Alexandre de Moraes partiu para cima da testemunha, acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui, afirmou o enfático. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ameaçando uma testemunha para que ele fale exatamente o que ele quer ouvir. Mauro Cid é exatamente a mesma coisa e ele é a peça fundamental da acusação. Não podemos esquecer disso, tá? Mauro Cid é a peça fundamental e foi ameaçado. Olha o que o Alexandre de Moraes falou. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. A defesa do Freire Gomes
pediu então para que os trechos do depoimento fossem expostos, irritando ainda mais o relator. Ou seja, ele ia pedir, olha, você vai ver os trechos da polícia. Eu não falei nada disso. Eu não posso acreditar que o senhor não conversou com o seu chefe, com seus clientes, antes sobre o que ele falou no depoimento da PF. Bradou ao advogado. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria, emendou o ex-comandante. Segundo a PF, Freire Gomes teria dito que o então comandante da Marinha, almirante Almir Ganier Santos, teria concordado com a proposta de ruptura democrática supostamente apresentada pelo ex-presidente. Por fim, negou veementemente que o Bolsonaro tenha o pressionado a apoiar uma operação de garantia da lei e da ordem. E aí deu o que falar. Pau tá comendo agora, aqui ó. Freire Gomes nega ter dado voz, a imprensa está dominada. Moraes confronta ex-comandante do Exército por contradições em depoimento. Ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. Resumindo, para não ficar muito longo, tudo o que tem sido falado sobre as informações passadas por Freire Gomes não foram passadas, não aconteceu. Freire Gomes acaba de... Peça-chave, hein? Acaba de falar que não houve tentativa de golpe, que foi um estudo de um ato constitucional, usando a garantia da lei e da ordem, no qual ele se recusou e que Bolsonaro mostrou isso sutilmente, sem forçar, não pressionou. Que golpe foi esse, meu Deus do céu? A população já não acredita. O STF já está perdendo o embate na opinião pública e agora uma das pessoas que seria a peça-chave de tudo isso, que é o Freire Gomes, acaba de enterrar de vez. E pior, foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Cara, quando você pensa que não tem como piorar, piora e muito. E como eu digo, né? Se eles tentarem fazer essa sacanagem com o presidente Bolsonaro, o Brasil vai entrar em revolução, o Brasil para, porque está cada vez mais absurdo o que eles estão fazendo. Desde a posse de Lula, Exército perdeu 1,7 milhão de seguidores. De acordo com um levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo jornal O Globo, os perfis do Exército do Brasil nas redes sociais perderam 1,7 milhão de seguidores desde que Lula assumiu a presidência da República, em janeiro de 2023. O estudo extraiu dados dos perfis do Exército no Instagram, X, YouTube e Facebook. O Instagram foi o que mais sofreu o impacto negativo, com 1,71 milhão a menos. Em seguida, o Facebook, com perda de 110.600 seguidores. A rede social X, com debandada de 4.800. Apenas no YouTube houve crescimento. Foram 60 mil novos usuários que se inscreveram no canal do Exército. A Marinha ganhou 14 mil seguidores no período e a Aeronáutica ganhou 4 mil. Já o Ministério da Defesa, responsável pelas Forças Armadas, perdeu 185 mil seguidores. Não poderia ser menos depois do que o Exército fez com os patriotas no dia 9 de janeiro de 2023.